Eu, você e provavelmente a torcida do Flamengo inteira acredita que para a gente ser magra, a gente precisaria fazer uma reeducação alimentar e atividade física. Que é só a gente fechar um pouquinho a boca, que é só a gente se controlar um pouquinho mais, que é só a gente comer um pouquinho menos. E aí a gente vai ouvindo tudo isso e a gente que acaba não conseguindo se controlar porque falha na reeducação alimentar ou no exercício físico, a gente acaba se sentindo inferior aos outros. A gente acaba se sentindo sem controle da própria vida, a gente acaba se sentindo mais fraca e acaba perdendo a vontade de fazer um pouco mais das coisas da nossa vida. A gente fica esperando a magreza chegar no intuito de mudar como pessoa e ter controle sobre a própria vida de fato. Mas você sabe o que te leva a não conseguir fazer a reeducação alimentar e a atividade física como você acreditou que deveria ser? Bom, durante a minha tentativa de entender um pouco mais sobre mim mesma, eu entendi um ponto que é muito importante para nós e que é muito presente em todos nós e que pode sim estar levando a gente a falhar quando a gente se propõe a fazer uma reeducação alimentar e uma atividade física. Então fica comigo, roda a vinheta e vambora! Meu nome é Tainara, eu tenho 4 anos de cirurgia bariátrica e eu quero muito ter essa conversa com você hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like caso você goste desse vídeo e ativar o sininho das notificações. A gente sempre vai ter vídeo para se ver por aqui. A finalidade desse vídeo é abrir possibilidades para novos pensamentos e questionamentos que podem te ajudar a entender melhor seus sentimentos e raciocínios. Compartilhando todo o conhecimento que a cirurgia e os anos de obesidade e a minha paixão por saúde me trouxeram. Não tenho como objetivo dizer o que é certo ou errado e muito menos fazer com que você tome uma decisão baseada apenas nesse vídeo. A gente acabou ouvindo a vida inteira as pessoas falarem: se você quer emagrecer, você precisa tratar a sua relação com a comida. Do que vai adiantar a gente ouvir falarem que a gente precisa tratar a relação com a comida se as pessoas só falam isso sem nem saber o que é? A gente tem uma cultura social inteira em volta da comida. Então todo mundo tem. Mas o que é essa relação que impede que nós, que somos gordinhas, não conseguimos controlar um pouquinho mais a nossa alimentação, não conseguimos fazer um exercício físico? O que é essa relação com a comida? Por não saber o que é essa relação com a comida e por ouvir a vida inteira que a gente precisa tratar isso, a gente acaba se sentindo escrava dessa relação toda vez que a gente acaba falhando no processo. Toda vez que uma impulsão aparece, a gente pensa que é falta de controle nosso. Como todo mundo fala que a gente precisa tratar a relação com a comida, mas a gente não faz ideia do que é essa relação, a gente pensa: vou ser escravo desse negócio a minha vida inteira. E aí o único caminho para emagrecer então é tratar nossa relação com a comida, fazer reeducação alimentar e fazer atividade física. A gente falha no exercício físico ou a gente não consegue seguir aquela restrição severa que a gente colocou para nossa alimentação, ou a gente não sabe o que é a tal relação com a comida. Ou os 3 juntos, né? Pode ser também. A não ser que você tenha um problema com o peso, consiga ser sincera com você ao observar a sua alimentação, perceba que você realmente está fazendo um déficit calórico, está praticando atividades físicas em base regular, e aí você não está conseguindo emagrecer. Procura um bom médico, porque a gente tem diversas doenças ou simples disfunções hormonais que podem impedir o nosso emagrecimento. Então é bom você procurar um médico que não julgue a sua obesidade e esteja disposto a descobrir a causa fisiológica por trás dela. E faça o acompanhamento certinho, tá bom? Tá bom, Tainara, mas eu tento fazer reeducação alimentar e falho, eu tento fazer exercício físico e eu não vou, eu não faço ideia do que é essa relação com a comida mesmo. O que é esse negócio? Vou te explicar. A gente tem alguns pensamentos que impedem a gente ou dificultam o caminho para a gente chegar no objetivo. Esses pensamentos acabaram se originando da falta de conhecimento sobre isso que a gente vai falar hoje. São os traços de caráter. A gente tem 5 traços de caráter. Em todos nós é formados os 5 traços de caráter. E aí o que vai determinar qual é o traço de caráter predominante em cada pessoa é o que ela viveu durante a formação
daquele caráter. Como o objetivo aqui não é falar sobre todos os traços de caráter, eu vou deixar aqui na descrição o link de um canal chamado Corpo Explica, onde eles abordam muito bem esse assunto e eu aproveitei muito conteúdo de lá. Então, se vocês quiserem depois ir lá dar uma olhada, é só procurar aqui que vai estar aqui. A gente tem então o traço de caráter esquizoide, que são aquelas pessoas que pensam mais e são mais caladas. Essas pessoas, elas precisam de raciocínio lógico para tudo. Meu marido é assim, enquanto ele não entende o porquê das coisas, ele não entende. Depois a gente tem o desenvolvimento do traço de caráter oral, que é desenvolvido durante a amamentação e o desmame. Então, durante essa fase, a criança está desenvolvendo a dor básica do abandono. Se nessa fase essa criança teve algo mais marcante, ela vai ter o traço de oralidade mais presente. O oral é um dos traços de caráter que esses estudiosos dessa teoria dizem ter tendência a ter o corpo grande. Porque como a gente tem a dor do abandono, toda vez que a gente se sente abandonado, a gente tenta preencher esse abandono de alguma forma. E aqui eu digo a gente porque sim, eu nem sei identificar os meus outros traços de caráter, mas o oral eu tenho certeza que é muito grande. Então a gente acaba sendo pessoas mais carentes, mais sensíveis. No traço de caráter oral, se o seu inconsciente sente a dor do abandono ou acredita que vai sentir, ele vai fazer de tudo para seguir aquela regrinha principal, fugir da dor e buscar o prazer. Então nós somos pessoas que nós gostamos de companhia, que nós gostamos de atenção, que a gente gosta de chamar atenção. Mesmo que de forma inconsciente, a gente acaba vivendo para não se sentir abandonada de novo. Nesse traço, a tendência de comer é para suprir esse vazio que a gente sente por conta do abandono. E além disso, para não sermos abandonadas, o nosso inconsciente faz a gente ter um corpo maior, pra gente chamar mais atenção mesmo, pra gente ser mais vista. Nós somos pessoas extremamente sentimentais. A gente chora por tudo, a gente come por tudo, a gente dança por tudo. A gente é muito intenso, mas porque a gente não conhece tudo isso, a gente tenta dar uma abafada nessa nossa personalidade, entende? Mas quando você entende que isso tudo faz parte de você e que você funciona desse jeito, as coisas parecem que se tornam um pouquinho mais fácil. Depois da formação do traço de caráter oral, então, a gente tem a formação do traço de caráter masoquista, que é formado durante o desfraude da criança. Se durante aquele desfraude a criança se sentiu mais humilhada, ela vai desenvolver a dor básica da humilhação. Essa criança vai ter medo de ser humilhada. E a pessoa com traço de caráter masoquista mais elevado também tem uma tendência a ter um corpo grande. Para não ser humilhado, eles acreditam que eles precisam ser fortes. Então, por isso, o inconsciente faz a gente ter os impulsos de comer para adquirir força. São aquelas pessoas que, quando você olha, elas não são gordas, rolicinhas, que nem a gente que tem o traço de caráter oral. Eu era bem rolicinha, assim. Eu tinha... Todo o meu corpo era grande. Eu era uma gordinha distribuída, eu falava. O traço de caráter masoquista, ele é aquela pessoa que você olha pra ele e você vê que é uma pessoa forte. Uma característica muito forte desse traço de personalidade é aguentar o problema sozinho. Ele não quer contar pra ninguém, porque ele não quer se sentir humilhado por conta de algum problema, e ele também acaba carregando muito do problema dos outros. O inconsciente do masoquista, então, leva ele a comer para ele ser forte e ele tem medo da humilhação. São aquelas pessoas que parecem estar sempre na defensiva. Por mais delicada que você seja, se você estiver cobrando algo daquela pessoa de forma que ela se sinta humilhada, ela vai se defender. Além desses, a gente tem a formação do traço de caráter psicopata. Não é a doença. Todo mundo tem esse traço de caráter. É o nome do traço de caráter que a gente está falando. Então, a gente tem o traço de caráter psicopata, que são aquelas pessoas que enxergam o mundo à base de troca. Elas ficam incomodadas se elas sentem que elas estão devendo para alguém. Para essa pessoa, o acordo é o acordo. Se você acordou com ela, você cumpre a sua parte, ela cumpre a dela e ninguém sai perdendo. Caso contrário, se você fizer um favor para ela e não pedir nada em troca, tudo bem, ela pode aceitar. Mas não cobre isso depois, porque não foi o acordo. E a gente tem também o traço de caráter rígido, que são aquelas pessoas que são mais
rígidas. Elas estão sempre exigindo muito delas e dos outros. O maior medo dessas pessoas é elas não serem boas o suficiente. Ou seja, o maior medo dessas pessoas é da traição. Esse traço de caráter é formado durante a formação da nossa sexualidade. Então tá bem explicado, né? Todos nós temos os 5 traços de caráter. Então todos nós temos as 5 dores básicas: da rejeição, do abandono, da humilhação, da manipulação e da traição. Mas como eu disse, durante a formação de cada um desses traços, cada um vai viver uma coisa. Então cada um vai ter um trauma diferente e cada um vai ter um grau de personalidade de um desses traços maiores do que os outros. Então algumas pessoas vão se sentir mais humilhadas, mais abandonadas, mais rejeitadas, mais traídas, mais manipuladas, enfim. Cada um enxerga o mundo à sua maneira. A teoria diz que toda vez que a gente se sente abandonado ou humilhado, a gente tende a buscar a comida para se sentir forte ou para se sentir preenchido de alguma forma. Como todo mundo tem os 5 traços de caráter, todo mundo faz isso em algum momento. Só que a gente, que é gordinha e tem o traço de caráter mais predominante e por isso faz isso em maior parte do tempo, a gente se sente inferior. Por quê? Porque a gente acredita que só porque as pessoas são magras, elas nunca falham com a comida. Todo mundo funciona à sua maneira, mas todo mundo funciona mais ou menos igual. Você não é tão diferente assim da maioria. A gente sempre fica esperando a magreza chegar pra gente melhorar a nossa personalidade. Mas a verdade é que talvez melhorar a nossa personalidade é o que leve a gente a ser magra. Pode ser difícil, pode levar tempo, pode exigir vários tratamentos, mas é a mudança da personalidade que vai fazer você ter um controle maior sobre a sua dor principal. Você vai conseguir entender ela melhor, você vai conseguir controlar ela melhor e por isso você vai conseguir controlar melhor os seus comportamentos. Claro que a vida inteira você vai ter que lutar contra o seu inconsciente. Isso nunca vai acabar, mas a gente tem que começar melhorando a cada dia para a gente conseguir melhorar o que a gente sente inconscientemente e assim ir melhorando o que está causando a nossa insatisfação em si, que é o sobrepeso. Então, muito além da reeducação alimentar e dos exercícios físicos, a gente precisa fugir da dor do nosso traço de caráter de forma consciente. Porque de forma inconsciente, a gente acaba fazendo tudo isso de forma meio imatura. Então a gente fica uma pessoa carente, a gente fica uma pessoa sentimental, ou a gente fica uma pessoa muito grossa, a gente acaba ficando muito bruto. Então a gente precisa controlar tudo isso de forma consciente, mas de um jeito que a gente também fique se sentindo bem, pra gente ser uma pessoa mais madura. O traço de caráter oral se sente bem na companhia de outras pessoas. Não seja aquela pessoa que eu já fui de cobrar por atenção, mas sempre que você tiver a oportunidade de estar na companhia de outras pessoas que você gosta, esteja. O oral se sente muito bem dançando, o oral se sente muito bem sendo tocado, então a massagem pode ser uma coisa legal para você. E o oral se sente muito bem tendo atenção. Se você não tem a atenção de outra pessoa, o pior que você pode fazer para emagrecer é não se dar atenção, é esperar a magreza chegar para não se dar atenção. Para o traço de caráter masoquista, o melhor que ele pode fazer é exercício físico de musculação, de força. Ele precisa se sentir forte, o inconsciente dele vai entender isso através da musculatura. E você também não pode querer carregar o problema de todo mundo. Entenda, tem coisas que você não consegue resolver. Carregar o problema dos outros é o que te faz ter mais necessidade de ser mais forte. Então carregue apenas os seus e tente resolvê-los. Não fique deixando para depois. Você que se sente que tem que ser mais forte, você precisa ser mais forte, tanto em seus comportamentos quanto nos seus exercícios físicos. Pode ser difícil no começo, mas a psicologia diz que isso favorece a gente demais. Claro que todos os traços de caráter precisam de acompanhamento psicológico. Como eu já disse, para mim, todas as pessoas precisam. Mas o traço de caráter oral e o traço de caráter masoquista, se a intenção deles é emagrecer, eles precisam de um acompanhamento psicológico. Eles precisam de ajuda para parar de se sentir abandonado e para parar de se sentir humilhado.
Assim como cada traço precisa de ajuda para enxergar melhor a realidade e não sentir a dor do traço dele sem que realmente haja necessidade e sem que seja de forma consciente. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa e aí a gente começa de repente pensar em comida? Pensar em comida, 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 pensar em comida. O pensamento pela comida fica tão forte que a gente acaba não conseguindo resistir, não conseguir pensar em outra coisa e não conseguir voltar ao foco. E aí você come, se frustra, se culpa. Isso é o seu inconsciente querendo que você coma porque ele está sentindo alguma de sua dor básica. Além dos traços de caráter, a gente tem também os casos de assédio ou abuso sexual, onde o corpo acaba desenvolvendo aquele tamanho para se proteger. É como se ele criasse uma armadura em volta dele para afastar mais as pessoas. O inconsciente acaba pensando, quanto mais gorda eu tô, menos desejada eu tô. Infelizmente, tudo isso acontece de forma que a gente não tenha muita consciência. Então, o conhecimento é o que pode possibilitar a gente a fazer isso. Em caso de assédio ou abuso sexual, é muito importante também que a gente tenha um acompanhamento psicológico. Muito raramente a gente vai conseguir lidar com aquele problema sem esse acompanhamento. O acompanhamento é de extrema importância para você se livrar, para você controlar os traumas que te levam a querer esse corpo. Melhor, que levam o seu inconsciente a querer esse corpo. Então é muito importante que a gente faça o acompanhamento psicológico. Não só os gordinhos, mas também todas as outras pessoas que sofrem com seus problemas e que não entendem o porquê disso e muitas vezes é os traços de caráter. Como eu disse, a gente não é tão diferente assim. Cada um tem seu problema, cada um tem que resolver do seu jeito e cada um falha em um ponto mais do que em outros. Mesmo que a gente consiga perceber, mesmo que a gente tenha um acompanhamento psicológico, mesmo que a gente se esforce a cada dia para ser melhor, a gente sempre vai ter que lidar com todos esses problemas, todos esses desajustes, e a gente sempre vai acabar falhando em algum momento. Nem sempre a gente vai conseguir, geralmente a gente vai falhar, mas a única forma de se sentir um pouquinho melhor com você mesma, se entender um pouquinho mais, é lidar com tudo isso. Tenta entender o que está fazendo parte da sua realidade que está te causando essas dores sentimentais. Não tenta abafar os seus sentimentos, eles são extremamente importantes para que você entenda o que o seu inconsciente está sentindo. Se atente às suas emoções, se atente às suas tristezas, se atente às suas alegrias. Se for preciso, você vai precisar mudar o ambiente e isso precisa de força, querendo ou não. Se for preciso, você vai precisar mudar o seu trabalho se ele estiver te causando algum mal e isso precisa de força, querendo ou não. Pode ser uma pessoa que você está se relacionando de alguma forma na sua vida e que está te causando mal. O problema não é ter esses escapes emocionais do nosso psicológico. O problema é ter isso com frequência porque a gente está numa realidade que está causando aquilo na gente. Principalmente se a gente se importa com o nosso peso, né? A gente pode não ter aprendido nada sobre isso. A gente pode dizer que os nossos sentimentos não importam, que a nossa história de vida não importa e não influencia em quem a gente é. Mas a verdade é que a gente só consegue fazer alguma coisa quando a gente consegue dominar o nosso inconsciente de alguma forma que seja. Ele toma conta de 95% das nossas ações. Vocês têm noção do que é isso? 5% das nossas ações são racionais. 95% das nossas ações são irracionais. Então é preciso estar atento o tempo inteiro ao que a gente está sentindo. Eu não sei em qual parte da evolução, de alguma forma, a gente passou a acreditar que a gente também precisava esconder os nossos sentimentos de nós mesmos. Apesar da gente ter aprendido a vida inteira que a gente não tem força de vontade, que a gente não consegue ter controle sobre a nossa própria boca, que a gente não consegue ter controle sobre os nossos impulsos e que a gente vai ser eternamente escrava da nossa relação com a comida, a gente tem que entender sobre os nossos sentimentos, a gente tem que entender sobre a nossa racionalidade, a gente tem que entender principalmente sobre a nossa irracionalidade. É difícil, é frustrante, é cansativo,
É uma luta diária, mas é o único jeito pra gente não viver frustrada e exatamente onde a gente tá. Enquanto a gente acreditar que o único caminho para emagrecer é reeducação alimentar e atividade física, lutando contra os impulsos do nosso inconsciente que tem tanto poder contra nós, a gente vai continuar onde a gente tá porque a gente vai se sentir frustrada. E aí a gente se sente cada vez mais incapaz e se afunda numa angústia cada vez maior. E dali, se a gente não adquirir conhecimento, a gente não sai nunca mais. Ah, meu Deus! O Bonnie. Ai, amor, ele parou aqui também. Você quer fazer parte comigo? No final das contas, a gente tem duas escolhas. Ou a gente cede aos nossos impulsos do nosso inconsciente e nunca tenta mudar eles, ou a gente luta contra eles, sofre dia a dia e segue a vida, segue o baile na busca de uma melhora diária. Se você precisar, procura sempre a ajuda de um endocrinologista muito bom e de uma psicóloga ou psicólogo muito bom. Esses profissionais são sempre importantes no nosso processo de emagrecimento. Tem muito profissional por aí que já está seguindo o fluxo da maioria e passando tratamento sem nem entender direito a obesidade do paciente. Então se atente a isso. Procure médicos que realmente queiram solucionar o seu problema ou te ensinar como que você controla eles. Não adianta você querer forçar uma atitude se o seu inconsciente está te causando tantos impulsos que vão contra isso. É importante fazer esforço, é importante controlar. Se você tomar consciência desses impulsos, vai ser um pouco mais fácil, mas nem sempre você vai conseguir. Então procure a ajuda desses profissionais que podem te ajudar com isso. Além disso, se permita gostar do que você realmente gosta. Não tenta ficar gostando do que todo mundo gosta, não tenta ficar pensando o que todo mundo pensa, não tenta acreditar que o único caminho é o que todo mundo diz. Todo mundo tá certo quando diz que reeducação alimentar e atividade física é o caminho para perda de peso. Mas a gente não vai conseguir ter esse comportamento se a gente não entender o que está causando, o que vai contra esse comportamento. É chover no molhado. Todo mundo sabe que para mudar um resultado a gente precisa mudar o comportamento. Mas muitas vezes a gente não consegue e isso frustra a gente. A gente precisa ter conhecimento sobre o que está causando esses comportamentos que vão contra o nosso objetivo. Porque só tendo alguma consciência sobre eles é que a gente pode entender o que eles estão impedindo que a gente faça na nossa vida, entender qual é o medo que a gente sente por conta disso. Agora que você sabe o porquê que você não consegue fechar a sua boca quando você pensa conscientemente que é isso que você quer, você não precisa mais se sentir tão culpada e tão frustrada por conta disso. É só você conseguir entender o que está te causando isso, mudar isso e procurar coisas que te façam realmente bem. Bom, meu povo, esse foi o nosso papo de hoje. Não se esquece de seguir minha mãe lá no Instagram. Lá ela mostra um pouco do nosso dia a dia, aborda alguns assuntos que ainda não foram abordados aqui no canal e avisa quando tem vídeo novo. Muito obrigada por sua atenção, esperamos muito ter te ajudado e te espero no próximo vídeo. Beijo, fui! Ô, vida, pega uma bolachinha pra mim. Qual? Qualquer uma. A branca pode ser. Grande. Muito obrigada. Te amo. Vou ter que ouvir. Que eu não sei onde vou parar.